Quando você abriu sua conta na corretora de Forex, qual foi a alavancagem que você escolheu? 1 para 100? 1 para 200? 1 para 500? Saber esse cálculo é fundamental no seu dia a dia como trader. E para isso você precisa ter os conceitos do que é lote, mini lote, micro lote. Nós vamos ver nesse vídeo como que a gente faz para poder fazer esses cálculos e entender como que a alavancagem pode ajudar ou atrapalhar a sua vida como trader. Neste vídeo vamos falar sobre margem e alavancagem, ou leverage em inglês. Estes são conceitos fundamentais para se operar corretamente com gestão de capital e riscos. Essas opções existem no momento que você vai abrir a conta e muitas vezes as pessoas simplesmente passam batido e escolhem qualquer valor. Nós vimos nos vídeos anteriores que para você negociar um lote standard, você precisa de 100 mil unidades de moeda. Então, por exemplo, sua conta é em dólares, você precisa de 100 mil dólares de margem para negociar um lote. O que é a margem? Não é todo mundo que tem 100 mil dólares na conta e mesmo assim seria muita coisa para negociar um lote. Então, é possível negociar grandes volumes através de margem e alavancagem. Margem nada mais é do que o valor que você deposita na corretora. É o capital. Se você abrir uma conta com 1.000 dólares, sua margem é 1.000 dólares. Se você abriu com 10 mil, sua margem é 10 mil. Então, mesmo que você tenha 10 mil dólares na sua conta, não é suficiente para negociar um lote standard. Então, como que isso é possível? Através da alavancagem. Mas o que é alavancagem? Resumindo, em português bem claro, alavancagem é o dinheiro que a corretora te empresta para você poder operar Forex. E as corretoras são reguladas, então a maioria das corretoras trabalham com uma alavancagem de 50 para 1. O que é isso? Se você depositou 1.000, você teria o equivalente a 50 mil para poder negociar. Se você tem conta em outros países como Inglaterra ou Austrália, existem corretoras que trabalham com margem de 100 para 1, 200 ou 500 para 1. Como que funciona a relação entre alavancagem e margem? O saldo é o dinheiro que você efetivamente depositou. Então, por exemplo, se você depositou 1.000 dólares na corretora e você tem uma alavancagem de 100 para 1, você pega a sua banca, seu saldo, e multiplica por 100. Passaria a ter 100 mil. O saldo é o dinheiro que você deu de entrada, é o dinheiro que você efetivamente deposita na corretora. Então aqui nós temos dois conceitos diferentes. Um é o conceito de banca, ou seja, quanto você tem de dinheiro na sua conta, e capital, quanto você tem para operar. O capital é o seu saldo multiplicado pela alavancagem. Então, por exemplo, depositei 1.000 dólares. Tenho uma alavancagem de 100 para 1. O meu capital passa a ser 100 mil. É o capital que eu tenho para operar, considerando a alavancagem. Então, quando você abre uma posição, seja de compra ou de venda, quando você faz um trade, a corretora, na verdade, ela está te emprestando dinheiro, porque você só tem 1.000. Só que você pode negociar até 100 mil baseado na alavancagem. Quando você encerra a posição, quando você termina o trade, esse dinheiro é efetivamente devolvido para a corretora. Se você ganhou, o lucro é efetivamente depositado. Se você perdeu, o prejuízo é efetivamente retirado. Por que efetivamente? Porque o lucro ou o prejuízo será debitado ou creditado do seu saldo. Então, uma coisa é o capital, que a gente chama de equity, que é o que você tem para operar no geral, com alavancagem, com tudo que tem direito. E saldo ou balance é quanto você tem de dinheiro na conta. Por isso que existe essa diferença entre o que é efetivamente debitado ou creditado. A alavancagem te permite negociar valores maiores, tanto para lucro quanto para prejuízo. Então, sem uma boa gestão de capital, a alavancagem pode simplesmente quebrar sua conta muito rapidamente. Então, o ideal é começar no Forex com uma alavancagem baixa, de preferência menor do que 100 para 1, por exemplo, 50 para 1. Uma pergunta recorrente é quanto eu preciso depositar na corretora, ou seja, saldo, para, por exemplo, negociar um mini lote, que é 0,1. Qual é o valor do mini lote? São 10 mil unidades, se for em dólares, 10 mil dólares. Vamos fazer essa conta. Então, nós temos um mini lote, que é 0,1,
que é o valor do lote, é de 10 mil. Vamos, por exemplo, com uma alavancagem de 100 para 1. O valor do PIP para um mini lote é $1 por PIP. Quanto você tem que ter de margem? A gente calcula assim, margem é igual ao lote dividido pela alavancagem, ou seja, 10 mil dólares dividido por 100, que é a alavancagem. E isso dá 100 dólares. Então você precisa ter no mínimo 100 dólares, que é um valor que a corretora vai alocar, ela já vai separar da sua banca para você poder operar um mini contrato, um mini lote. Vamos fazer mais alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, eu quero negociar 5 microlotes, 0,05 ou 5 mil unidades. Cada microlote são 1.000 unidades, 1.000 dólares. A alavancagem é a mesma, 100 para 1. Qual é o valor do PIP no mini lote? 10 centavos. Então, para cada PIP, eu tenho uma variação de 10 centavos. Como nós vamos negociar 5 microlotes, então cada PIP vai variar 50 centavos. Quanto a gente precisa de margem para isso? Então vamos lá fazer a conta. Margem é igual ao tamanho do lote dividido pela alavancagem. 5 mil dividido por 100. Então, nesse caso, nós precisamos de 50 dólares de margem, que é o que a corretora utilizará como garantia para você operar essa entrada. Mais um exemplo. Agora nós vamos operar 5 mini lotes, ou seja, 0,5, que é o equivalente a 50 mil unidades de moeda. Alavancagem 100 para 1. Nesse caso, qual é o valor do PIP? 5 dólares. Por quê? Um mini lote tem um valor de $1 por PIP. Nós vamos negociar 5, são 5 dólares por PIP. Margem é o lote dividido pela alavancagem, ou seja, 50 mil dividido por 100, que vai dar 500 dólares. Então, neste caso, a corretora utilizará 500 dólares como garantia para você operar 5 mini lotes. Então, reparem, 5 micro lotes são 50 dólares. 5 mini lotes já são 500 dólares. Agora vamos calcular para 5 lotes standard. 5 lotes são 500 mil unidades de moeda ou 500 mil dólares. Alavancagem também de 100 para 1. Qual é o valor do PIP num lote standard? 10 dólares. Como nós negociaremos 5 lotes, então um PIP terá valor de 50 dólares. E qual é a margem que você precisa? Fazemos lote dividido por alavancagem. 500 mil dividido por 100. Nesse caso, você precisa de 5 mil dólares de margem para poder operar 5 lotes standards. Vamos montar uma tabela colocando esses 5 exemplos lado a lado. 5 microlotes, 5 mini lotes, 5 lotes standards. Assim fica mais fácil para visualizar as diferenças entre estas três opções. Precisamos de 50 dólares na primeira, 500 dólares na segunda, 5 mil dólares na terceira. Ou seja, você não pode, com uma conta de 1.000 dólares, sair abrindo aí lotes standard. Simplesmente a corretora nem permite isso. Agora imagine a seguinte situação. Você tem 1.000 dólares na sua banca com uma alavancagem de 100 para 1. E você vai e abre um lote standard. Então, de cara, você já utilizou toda a sua banca como margem. Qual é o valor do PIP? 10 dólares por PIP. O que acontece se o mercado vier contra a sua posição? Cada PIP são 10 dólares. Variou 10 PIPs, já são 100 dólares. Variou 50 PIPs, já são 500 dólares. Se o mercado continua indo contra a sua posição, em que momento a sua banca quebra? A corretora aplica um conceito que a gente chama de margem livre. O que é isso? Cada corretora determina um valor. Em geral, varia de 20% a 30% do valor da sua banca. Então, o que é a margem livre? É quanto você tem para operar, já descontado todos os trades que estão abertos. Então, em determinado momento, se você tomar, por exemplo, neste caso, 70 pips contra e o limite da corretora for 30%, ela fechará automaticamente a sua ordem e você ficará com apenas 300 dólares. Por quê? Porque você atingiu o limite mínimo de margem, ou seja, 30% no nosso exemplo.
Então você teve uma perda de $700. Quando chegou em 30% do valor da sua banca, a corretora automaticamente encerra todas as suas posições em aberto.